Reddit. Meu pai não compareceu ao meu casamento, mas quando minha rede de hotéis atingiu um valor de mercado de 580 milhões de dólares, ele me enviou uma mensagem que me deixou muito triste. Olá a todos. O meu pai não faltou apenas a um aniversário ou a uma cerimônia escolar. Ele faltou ao meu casamento. O único dia em que lhe implorei para estar presente. O único dia em que a sua ausência ecoou mais alto do que os votos que pronunciei. Recordo-me de permanecer no início do corredor, com o buquê a tremer nas minhas mãos, a olhar para a cadeira vazia onde ele deveria estar. Não houve mensagem, nem desculpa. Apenas silêncio, aquele tipo de silêncio que se carrega durante anos. Durante muito tempo, repeti a mim própria que já não precisava dele, que estava cansada de esperar que algum dia ele me escolhesse. Porém, tudo mudou na manhã em que a minha cadeia de hotéis atingiu o valor de 580 milhões de dólares e todos os canais de negócios exibiram o meu nome. De repente, o meu telefone acendeu-se com a mensagem pela qual, noutros tempos, eu teria chorado. Jantar de família às 7 horas da noite. Assunto importante. Curiosamente, ele não apareceu no meu casamento, mas eu apresentei-me naquele jantar, levando comigo algo que ele jamais esperaria. Muitas pessoas imaginam que uma família desfeita é feita de gritos, portas a bater e caos. A minha era silenciosa, dolorosamente silenciosa. O meu pai, Richard Collins, nunca precisou de erguer a voz, a sua ausência fazia barulho suficiente. Movia-se pela nossa casa em Seattle como uma nuvem de tempestade, sempre vestido com um fato impecável, sombrio, frio e impossível de decifrar. De alguma forma, tudo girava em torno dele, mesmo quando ele não estava presente. A minha mãe, Evelyn, seguia-o como um fantasma adornado com pérolas. Querida, o teu pai está sob muita pressão, sussurrava sempre que ele faltava a mais um recital ou a outra cerimônia de prêmios. Tenta ser compreensiva. Essa palavra, compreensiva, era usada para justificar cada ferida silenciosa. O meu irmão mais velho, Ethan, era a luz do sol ao lado dele. O filho perfeito, estrela de futebol, sorriso irrepreensível, o rapaz que o meu pai apresentava aos seus parceiros de negócios com orgulho, enquanto eu ficava atrás com os meus cadernos e sonhos tranquilos. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, reuni coragem para perguntar ao meu pai por que razão ele nunca comparecia aos meus eventos. Ele nem desviou os olhos do computador portátil. Hannah, estou a construir um futuro para esta família. Deveria sentir-te grata. Grata por ser invisível, presumo. Aprendi cedo que o amor na minha casa vinha acompanhado de condições, e eu nunca parecia satisfazê-las. Assim fiz aquilo que muitas filhas esquecidas fazem. Construí um mundo dentro da minha própria mente, um lugar onde, um dia, eu conquistaria um espaço dentro do campo de visão dele. O que eu não sabia é que, para ser finalmente vista, teria de me tornar alguém completamente diferente. Costuma dizer-se que o dia do casamento é o mais feliz da vida de alguém. O meu começou assim, até deixar de ser. Lembro-me de estar na sala da noiva com o véu fixado, batom perfeito e as mãos a tremer contra a vontade. A cada poucos minutos eu verificava o telefone, não à procura de mensagens de amigas ou de fornecedores, mas de uma única frase do meu pai: estou a caminho. Essa mensagem nunca chegou. 10 minutos antes da cerimônia, o ecrã iluminou-se. O meu coração bateu mais forte até eu ler o remetente. O pai não pode ir reunião importante. Sem pedido de desculpas. Sem explicação. Apenas outra mensagem com tom de transação, como se faltar ao meu casamento fosse o mesmo que adiar uma reunião banal. Senti o peito apertar, mas sorri para tranquilizar as minhas damas de honor. Aprendi muito cedo a guardar a dor em silêncio. Quando as portas se abriram e a música começou, percorri o corredor sozinha. Os convidados sussurraram, imaginando que talvez fosse um gesto simbólico, moderno e empoderado. Daniel, o meu marido, segurou as minhas mãos quando cheguei ao altar. Os seus olhos suavizaram-se. Hannah murmurou, não tens de fingir que estás bem. Essa era a parte mais difícil. Eu fingi há tanto tempo que já não sabia se conseguia parar. Após a recessão, quando as gargalhadas cessaram e as luzes diminuíram, sentei-me ao lado de Daniel na varanda do hotel, a observar a cidade. Ele podia ter tentado, murmurei. Um dia ele vai arrepender-se, respondeu Daniel com doçura. Eu não tinha tanta certeza. Naquele instante, olhando para as ruas vazias lá embaixo, algo dentro de mim mudou, não um rompimento abrupto, mas um lento e silencioso desfiar. Percebi finalmente que se o meu pai não podia estar presente no meu casamento, nunca estaria presente em nada que não lhe trouxesse benefício. O que eu não sabia era que ele acabaria por aparecer, mas somente quando eu me tornasse alguém avaliada em $500 milhão. Após o casamento, algo endureceu dentro de mim, não ressentimento, mas determinação. Se a ausência do meu pai me ensinou alguma coisa, foi que esperar aprovação é uma forma lenta de autodestruição. Então deixei de esperar. Mergulhei profundamente na única coisa que sempre fez sentido, a hospitalidade. Não os velhos motéis poeirentos que o meu pai idolatrava, mas espaços modernos, intencionais, lugares onde as pessoas realmente se sentissem vistas. A minha primeira propriedade foi um desastre. Um alojamento antigo nos arredores de Portland.
com bolor sob o papel de parede e alcatifas que cheiravam a meias encharcadas de chuva. Mas era meu. O gerente do banco olhou para mim como se eu estivesse fora de juízo quando assinei os documentos. Tenha certeza absoluta? Perguntou numa forma educada de insinuar. Ele disse que eu era demasiado jovem, demasiado inexperiente, demasiadamente mulher. Eu limitei-me a acenar. Tenho a certeza. O que eu não lhe disse era que falhar não era uma opção. Não quando cada parte de mim precisava de provar que eu não era a filha frágil e emocional que o meu pai sempre desprezara. Assim, esfregava o chão à meia-noite, escrevia planos de marketing ao amanhecer, contratava funcionários apenas quando podia pagar, o que não acontecia muitas vezes. Algumas noites dormia atrás da recessão sobre uma manta, porque regressar a casa parecia admitir derrota. Durante uma tempestade de inverno particularmente severa, quando toda a propriedade ficou sem eletricidade, passei 4 horas na escuridão gelada a orientar os hóspedes com uma lanterna e a pedir desculpa por situações que estavam completamente fora do meu controlo. Chorei apenas uma vez em silêncio, na sala das caldeiras, antes de limpar o rosto e voltar ao trabalho. No 3º ano, aquele velho alojamento já tinha lista de espera todos os fins de semana. No 5º ano, expandi para mais 2 localizações, refúgios íntimos, minimalistas e ecológicos, que viajantes elogiavam constantemente na internet. Investidores telefonavam, jornalistas pediam entrevistas, concorrentes tentavam replicar o meu modelo. Mas o meu pai? Nada. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, nem sequer um comentário indireto do Ethan. Era como construir um arranha-céus no meio de um deserto, alto, brilhante e completamente invisível aos olhos da única pessoa que eu, em tempos, tinha desejado que olhasse. Então chegou a manhã em que tudo mudou. A manhã em que a minha diretora financeira entrou no meu gabinete ofegante com os olhos muito abertos. Hannah, disse ela com a voz a tremer, a avaliação chegou. Senti o pulso acelerar. Então, perguntei. Ela sorriu. 580 milhões. Fiquei imóvel, não de choque, mas porque a primeira imagem que me surgiu foi a da cadeira vazia no meu casamento. E pela primeira vez, não senti vontade de chorar. Senti-me poderosa. O que eu não sabia era que a quilômetros dali, o meu pai tinha acabado de ler a mesma manchete e pela primeira vez em anos, finalmente se lembrará de que tinha uma filha. Na manhã em que a avaliação apareceu nos jornais, o meu gabinete fervilhava como uma colmeia. Todos os telefones tocavam, todas as notificações de correio eletrônico surgiam sem parar, todas as mensagens de parabéns de parceiros, investidores e jornalistas misturavam-se numa onda quente e surreal. Mas o momento que nunca esquecerei foi muito mais silencioso. Eu estava sozinha no gabinete a olhar o horizonte da cidade através de janelas do chão ao teto, quando o telefone vibrou novamente. Pensei que fosse mais um repórter, talvez uma amiga. Não era. Era o meu pai. Durante um instante perdi o ar. Ele não me enviava uma mensagem havia quase 3 anos. Com a mão trêmula desbloqueei o telefone. Jantar de família às 7 horas da noite. Assunto importante. Sem parabéns. Sem estou orgulhoso de ti. Nem sequer o meu nome. A mensagem soava a uma ordem, como se tivesse sido convocada para uma reunião de administração. Fitei o ecrã durante tanto tempo que os meus olhos começaram a ficar turvos. Daniel entrou com 2 cafés e parou quando viu a minha expressão. O que aconteceu? Perguntou. Mostrei-lhe a mensagem. A mandíbula dele contraiu-se. Ele não apareceu quando a tua empresa atingiu 10 milhões. Nem quando chegou aos 50 milhões. Nem quando alcançou 200 milhões. Mas agora aos 580 milhões, murmurou. Engoli em seco. Ele quer alguma coisa. Então não vás, disse Daniel com suavidade. Mas a verdade é que eu tinha de ir. Não por ele. Por mim. Eu precisava de ver a expressão dele no momento em que percebesse que eu já não precisava da aprovação dele. Quando cheguei a casa, encontrei a minha diretora financeira, Lena, à minha espera na entrada. Ela levantou uma pasta. Deveria ver isto antes do jantar. O meu estômago contraiu-se. Dentro estavam relatórios financeiros, incumprimentos de empréstimos, disputas com empreiteiros, avisos de execução. Tudo ligado às propriedades imobiliárias do meu pai. O império do teu pai está a desmoronar-se, disse Lena com voz baixa. E de forma grave. Ele está com meses de atraso em tudo. Senti o chão mover-se sob os meus pés. Então foi por isso que ele me enviou mensagem, murmurei. Não para reconciliar. Não para corrigir nada. Apenas para me usar. Lena hesitou. Há mais. Os credores estão em pânico. Estão dispostos a vender toda a carteira de dívidas por uma fração do valor. Uma calma estranha e inesperada espalhou-se dentro de mim. Não era raiva. Era clareza. Compra, disse eu. Lena piscou os olhos. Toda? Sim, respondi. Cada centavo que ele deve. Porque se o meu pai quer uma reunião de família, ele está prestes a conhecer uma versão muito diferente da sua filha. Lena não pestanejou quando lhe disse para adquirir toda a carteira de dívidas. É por isso que ela era minha diretora financeira. Ela não questionava a minha sanidade até que o trabalho estivesse concluído.
À meia-noite estávamos sentadas rodeadas de papéis, computadores portáteis, documentos para assinatura e café negro que sabia a determinação queimada. Cada folha representava mais uma parte do reino em ruína do meu pai. Às 2h13 da madrugada, Lena ergueu o olhar com os olhos cansados. Hannah, quando isto estiver concluído, possuirás tudo o que o teu pai alguma vez construiu. Estás preparada para isso? Inspirei devagar. Não estou a fazer isto para o magoar, respondi. Estou a fazer isto porque ele espera que eu o salve sem nunca me ver. Ela acenou, compreensiva. Estás a comprar controlo, não vingança. Ao nascer do sol, os credores tinham assinado. Ao meio-dia, a equipa jurídica confirmou a transferência. Ao final da tarde, as dívidas do meu pai, os seus hotéis, as suas terras, o seu outrora sagrado legado, estavam oficialmente sob a minha autoridade. Eu esperava sentir triunfo, alguma centelha elétrica de vitória. Em vez disso, senti silêncio, aquele tipo de silêncio que surge quando a tempestade recua antes de atingir. Nessa noite fui ao guarda-roupa e retirei peças que raramente usava. Um vestido preto ajustado, um casaco elegante, sapatos de salto que involuntariamente endireitavam a minha postura. Não se tratava de parecer poderosa, mas de deixar de encolher. Daniel observou-me aprender os brincos. Estás nervosa, disse suavemente. Não neguei. Não estou nervosa por vê-lo, respondi. Estou nervosa porque talvez ainda me importe. Ele aproximou-se, a voz baixa. Hannah, importar-te não te torna fraca. Permitir que ele continue a ferir-te, isso sim. Soltei o ar num tremor contido. Aquela noite não se tratava de agradar ao meu pai. Tratava-se de enfrentá-lo com uma verdade que ele passará a vida inteira a ignorar. Durante a viagem, as luzes da cidade desfocavam-se em riscos através do para-brisas. A minha mente regressou às inúmeras vezes em que ele me desvalorizou. Foca-te em algo mais simples, Hannah. Não foste feita para negócios de verdade. Esta indústria é demasiado grande para ti. Eu internalizava cada palavra. Acreditava que o sucesso faria mudar de opinião. Mas com os documentos na minha mala, os contratos que me concediam pleno direito legal sobre o império dele, percebi algo. Eu já não precisava de provar nada. Já tinha provado. Quando estacionei no parque do clube de campo, o meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem da minha mãe. Filha, por favor, seja gentil com o teu pai esta noite. Ele está sob estresse. O meu peito apertou. Mesmo depois de tudo, ainda esperavam que eu encolhesse, que cedesse, que acalmasse o ego do homem que nunca protegera o meu. Hoje não. Guardei o telefone na mala, tranquei o carro e ergui-me mais direita do que nunca. Porque naquela noite eu não era a rapariga que ele ignorou. Não era a noiva que ele abandonou. Não era a filha que ele esqueceu. Eu era a mulher que detinha o futuro pelo qual ele estava prestes a implorar. E ele não fazia a menor ideia. A sala de jantar privada do clube de campo estava iluminada com luz âmbar, quente e elegante demais para o que estava prestes a acontecer. Empurrei a porta e 4 rostos viraram-se imediatamente para mim. O meu pai, a minha mãe, Ethan e o tio Mark, todos sentados a uma mesa perfeitamente posta, com um vinho caro que já não tinham meios para comprar. O meu pai recostou-se na cadeira como um diretor executivo prestes a repreender uma funcionária. Hannah disse, sem sorrir, estás atrasada. Fechei a porta atrás de mim. Não, respondi calmamente. Cheguei exatamente quando pretendia. A minha mãe estremeceu com o meu tom. A sobrancelha do meu pai contraiu-se, mas ele não comentou. Senta-te, ordenou. Temos assuntos a tratar. Eu não me mexi. Sei por que estou aqui. Ethan bufou. Então vamos poupar dramatismos. Os negócios do pai estão em dificuldade. Dificuldades sérias, terminou meu pai, com a voz suave mas cortante. A avaliação da tua empresa prova que tens os meios para ajudar a tua família. Ajudar a tua família, não tenho orgulho em ti, não parabéns. Apenas expectativa. Apenas direito. Aproximei-me da mesa. Então este jantar, disse, é sobre dinheiro. A minha mãe entrelaçou as mãos. Hannah, querida, o teu pai está a falhar financeiramente e interrompi. Operacionalmente. Completamente. A expressão do meu pai escureceu. Atravessamos uma fase difícil, apenas isso. Com o teu apoio, podemos estabilizar as propriedades até. Queres dizer as propriedades pelas quais não pagas aos empreiteiros há meses? Perguntei. Os empréstimos em incumprimento? Os que já estão agendados para liquidação. Os olhos de Ethan arregalaram-se. O meu pai ficou rígido. O tio Mark pigarreou, inquieto. Como sabes isso? Sibilou meu pai. Coloquei a minha mala numa cadeira vazia e retirei a pasta grossa que Lena preparara. Porque eu sei, respondi, deslizando-a pela mesa. Eu agora possuo cada dólar da tua dívida. O meu pai pestanejou, confuso. O quê? O que acabaste de dizer? Ethan puxou a pasta, abriu-a e o rosto dele empalideceu por completo. Pai murmurou, isto é verdade. Ela comprou tudo. A minha mãe levou a mão ao peito e arfou. Meu Deus, Hannah, por que farias uma coisa dessas? O meu pai bateu com as mãos na mesa, furioso. Como te atreves a interferir nos meus negócios? Mantive-me imóvel. Chamaste-me aqui para pedir ajuda. Isto é ajuda. Isto é controlo. O meu pai rugiu.
Estás a tentar tirar aquilo que é meu. Encarei a sua fúria com absoluta serenidade. Eu não tirei nada. Tu perdeste. Eu apenas cheguei primeiro. Ethan levantou-se abruptamente. És inacreditável. O pai construiu tudo o que temos. Tudo o que tu tens corrigi. Eu construí o meu mundo sozinha. A minha mãe começou a chorar. Hannah, por favor, o teu pai está sob tanta pressão. Tem trabalhado tão arduamente, perdi a paciência. Ele nem sequer foi ao meu casamento. O silêncio caiu como um golpe seco. A mandíbula do meu pai contraiu-se. Foi um momento de infelicidade. Não respondi com firmeza. Um momento de infelicidade é trânsito. Faltar ao casamento da própria filha é uma escolha. Podias ter estado lá. Ele abriu a boca para falar, mas cortei-o. Isto não é sobre família. É sobre dinheiro. Ignoraste-me durante anos até eu me tornar valiosa. A minha mãe sussurrou. Isso não é verdade. Então por que razão? Perguntei baixinho. Ele só me enviou mensagem depois de ver a manchete dos 580 milhões? Por que não quando inaugurei o meu primeiro hotel? Ou o segundo? Ou no meu casamento? Por que agora? A voz do meu pai quebrou não de tristeza, mas de raiva. Tu deves tudo a esta família. Bati a mão na mesa com tanta força que os copos de vinho estremeceram. Eu não te devo nada. Todos ficaram imóveis. A minha voz tremia, mas mantinha-se firme. Suplei pelo teu amor durante anos. Trabalhei até a exaustão para me tornar alguém por quem finalmente aparecerias. E quando consegui tudo sozinha, tu não me felicitaste. Tu convocaste-me. Os olhos do meu pai estreitaram-se. E agora? Queres humilhar-nos? Destruir tudo o que construí? Abri a pasta e retirei um único envelope. Estou a dar-te uma saída, anunciei. 30 dias para desocupares todas as propriedades. Depois disso, a minha empresa assume total controle operacional. A minha mãe soluçou. Hannah, por favor, não faças isto. O meu pai encarou-me, não com tristeza paternal, mas com a súbita percepção de que já não tinha poder sobre mim. Já não és filha minha, sussurrou enfim. A verdade dita em voz alta. Endireitei a postura, ergui o queixo. Não, respondi calmamente. E foste tu quem garantiu isso há muitos anos. Peguei na mala, virei costas a todos e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, cadeiras arrastaram-se, alguém gritou o meu nome, a minha mãe chorou desesperadamente, mas nada me alcançou. Pela primeira vez na vida, eu não saía a desejar que corressem atrás de mim. Eu saía sabendo que não podiam impedir-me. O ar da noite atingiu-me como uma onda quando pisei o exterior do clube de campo, fresco e amplo, livre. Durante alguns segundos permaneci nas escadas de pedra, o peito a subir e a descer como se tivesse estado submersa durante anos e finalmente emergisse. Por detrás das portas continuavam os gritos abafados, o meu pai enfurecido, a minha mãe chorosa, Ethan a tentar salvar os últimos restos de controlo que julgavam ter. Nada disso me acertava. Daniel esperava no carro e quando viu a minha expressão, não perguntou nada. Apenas segurou a minha mão quando me sentei no banco ao lado dele. Estás bem? Perguntou Daniel num tom suave. Fiquei a olhar pela janela para as luzes brilhantes da zona ribeirinha. Pensei que fosse doer mais. Doía? Perguntou ele. Abanei a cabeça. Foi como sair de uma prisão. Não percebi que tinha estado a cumprir uma sentença vitalícia. Na manhã seguinte, a luz inundou a minha cozinha, quente e suave, tão diferente da iluminação dura do escritório a que eu me habituara. A pasta com todos os documentos da noite anterior estava sobre a bancada. Antes teria temido abri-la. Agora parecia a liberdade encadernada em papel. Lena telefonou às 9 horas da manhã. A transição está concluída, disse ela. Estás oficialmente no controle de todos os ativos. Fechei os olhos, deixando essa realidade assentar. Não a posse. Não o poder. A finalização. Obrigada, murmurei. Ela hesitou. Estás bem? Verdadeiramente bem? Surpreendi as duas ao sorrir. Acho que nunca estive melhor. As semanas seguintes passaram num turbilhão, mas diferente de antes, mais leve e mais estável. Visitei cada uma das propriedades decadentes do meu pai com a minha equipa. Onde ele via paredes a desmoronar, decoração ultrapassada e alcatifas manchadas, eu via possibilidades. Podemos transformar isto num retiro de bem-estar, disse aos designers. Que seja calmo, curativo e intencional. Parecia simbólico transformar as ruínas do império do meu pai em espaços construídos sobre paz, não poder. Numa tarde, enquanto estava no átrio do que se tornaria o nosso retiro principal, vi o meu reflexo na porta de vidro. Blazer preto, cabelo preso, olhar firme, sem medo ou dúvida, uma mulher que ultrapassou a pequenez em que foi criada. Já não parecia a rapariga que chorou sozinha na sala da noiva à espera de um pai que nunca chegou. Já não parecia a filha que implorou por um amor sempre condicionado. Eu parecia inteira. A minha família não me contactou. Nem uma vez. Mas o silêncio já não doía. Apenas existia, como ruído de fundo num lugar onde eu já não vivia. Ethan publicava citações vagas nas redes sociais sobre traição. A minha mãe deixou 2 mensagens de voz a chorar, mas nunca a pedir desculpa. O meu pai, nada. O orgulho era demasiado alto para permitir palavras. E mesmo assim, pela primeira vez, as reações deles não me arrastaram de volta para velhas feridas.
Não me definiam. Não importavam. Porque finalmente compreendi que afastar-me não era abandono, era autorresgate. Era oferecer-me aquilo que o meu pai nunca me deu, permissão para escolher uma vida não moldada pela ausência dele, mas pela minha presença. As pessoas presumem que o sucesso cura todas as feridas, que quando o teu nome aparece nas manchetes ao lado de um número como 580 milhões de dólares, todo vazio desaparece. Mas não é assim que funciona a cura. Nem o amor funciona assim. A verdade é que nada mudou no dia em que a minha empresa atingiu aquela valorização, não realmente. O que mudou foi o momento em que saí daquele clube de campo, deixando para trás as vozes que moldaram a minha infância, as expectativas que esmagaram a minha confiança, o silêncio que me seguiu até a vida adulta como uma sombra. Pela primeira vez, não me afastei desejando que tudo tivesse sido diferente. Afastei-me aceitando que não era, e essa aceitação foi libertadora. Algumas semanas depois, visitei uma das propriedades recentemente renovadas. Música suave preenchia o átrio, a luz atravessava painéis de carvalho quente, e os hóspedes riam baixinho enquanto bebiam chá. O ambiente parecia pacífico, como um lugar criado para alguém que passou demasiados anos a aprender a respiração, a minha respiração. Daniel aproximou-se de mim junto à janela, entrelaçando a mão na minha. Parece um novo começo, disse ele. Assenti, observando o vento a mover as árvores lá fora. Murmurei. Não para a empresa. Para mim. Porque finalmente compreendi algo que procurei durante toda a vida sem perceber. Amor que precisa de ser conquistado não é amor. Família que só aparece quando és útil não é família. E aprovação que vem com condições não é aprovação. Eu não precisava de consertar o meu pai. Não precisava de conquistá-lo. Não precisava que ele me visse. Eu precisava de me ver. Então, se me perguntares qual foi o verdadeiro ponto de viragem, não foi a valorização. Não foi a aquisição da dívida. Não foi sequer o confronto no jantar. Foi o momento em que percebi que não estava quebrada por querer um pai que nunca conseguiria sê-lo. Eu era humana. E no instante em que escolhi a mim própria em vez das pessoas que sempre escolheram a minha utilidade, eu não perdi uma família. Eu recuperei a minha vida. E isso valeu mais do que 580 milhões de dólares. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moiheadit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moiheadit, com todo o meu respeito.